Isso aí, pessoal, estamos começando mais um papo para falar de futebol e daquilo que nos motiva. Lembrando que pedimos sempre para você se inscrever e compartilhar os vídeos, porque esse canal tem como intuito também nos ajudar com o nosso projeto de formação de atletas lá na Indonésia. Então, compartilhando, se inscrevendo, coisa que não custa nada, você ajuda a desenvolver várias outras crianças, jovens e adolescentes lá do outro lado do mundo. Hoje, alguém que também fez história e faz história lá na Indonésia, que a gente se peixou aí pelo mundo da bola. Alex, eu queria que tu te apresentasse aí para o pessoal, falasse um pouquinho quem é o Alex, e aí nós vamos abrir as gavetas que eu falo e começar a pegar trechos da tua história aí ao longo, desde a tua infância até tu te formar aí um jogador de futebol. Então, primeiro eu que agradeço o convite, né, professor? E um prazer também ter te conhecido pessoalmente aí, né? E parabéns pelo projeto aí, por toda essa preocupação que o senhor tem aí pelo projeto, né? Desde pegar a gurizada desde do começo ali para dar os toques e já colocar, quem sabe, no profissional. Isso aí é muito importante e parabéns pelo trabalho. Então, meu nome é Alex, né? Assim, mais conhecido no meio do futebol, o Alex Gonçalves, lá do interior da Bahia, de Teixeira de Freitas. Hoje eu tenho residência em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E eu comecei aqui na base do Grêmio, né? Com meus 14, 15 anos, cheguei em Porto Alegre, apenas com uma mochila e um chinelo de dedo para fazer teste aqui no sul. Eu lembro que era um frio de agosto, eu não sabia o que era frio lá do interior da Bahia. E foi assim foi começando a minha história, hein? Com a mochilinha, cheguei com a mochilinha de dedo, com a mochilinha e chinelo de Havaianas, no frio de um frio de quase -5. Deus me livre. Depois nós vamos conversar um pouquinho com essas diferenças climáticas aí, porque teve experiências diferentes que para nós somos do sul, lá no sudeste é muito diferente, para ti de repente é mais fácil lá do que aqui pela questão climática. Mas eu queria que tu falasse para nós, eu sempre faço essa mesma pergunta, que é qual é a primeira referência, primeira ideia que tu tens, vai lembrar lá da infância, primeiro aquela fotografia que fica na mente, assim, do futebol. O que tu lembra quando tu lembra da tua infância e a bola? Cara, assim, o que eu tenho até hoje na minha cabeça era os jogos, né, de bairro, né, rua de cima contra a rua de baixo ali, né. Eu tenho uma frase que eu vi assim, uma vez você jogou futebol com seus amigos, seus pais te chamaram para tomar banho, isso nunca mais aconteceu de volta. Todo mundo cresceu, todo mundo foi virar grande, né? Foi virar gente grande. Então, assim, o que eu tenho na minha cabeça era o começo, né? Desde do bairro humilde onde eu morava até acordar cedo para ver o jogo da Copa do Mundo da seleção, assim, da madrugada aqui, vendo o Ronaldo Fenômeno fazendo aquelas artes dele. Então, eu tenho muito isso muito fresco na minha memória ainda, assim. É toda uma realidade de um lugar de calor, né? Como é que era esse negócio da rua de baixo e rua de cima, nesse calorão? Quem é que organizava os times? Como é que era isso na época? Não, quem organizava já era uma rixa desde da escola, né? Da escola, assim, já começava na escola a conversa ali, e quando saía todo mundo da escola, a rua de baixo contra a rua de cima, valendo a tubaína, que a gente chamava na época, a tubaína. Para os jovens de hoje nem sabem, acho que é tubaína, não sei se eu lembro na época, a tubaína, um refrigerante aquele. E era isso, era a trave pequena, a goleirinha de pau ali, aquela pequenininha ali, 3 contra 3 e pancadaria pegando ali, que ninguém queria perder, né? A poeira subindo, os tampão do dedo saindo. Cara, essa era uma fase boa, assim, gostosa, né? Na época. Ô Alex, e nessa... A gente fala muito, né? Quem conversa... A gente, quando conversa de futebol aí nos bastidores, né? De como mudou muito e de como saía desses joguinhos da rua contra a rua, do campinho de terra, do 3 contra 3, das traves de chinelo, como Exato. saíram atletas desse contexto, que hoje, infelizmente, nem só porque não querem, mas porque também o cenário que nós temos social hoje, ele complica para isso, né? Quem tem filhos já não consegue liberar tanto assim. Mas quando é que nesse contexto tu pensou que, poxa,
dá para viver do futebol, ou eu quero viver do futebol, ou eu tenho habilidade para viver do futebol, já se destacava ali no meio? Como é que foi esse trajeto, assim? Então, dos campeões, eu sempre tive minha chama acesa que eu ia virar jogador profissional. Eu sempre quis isso. Eu não tinha outra coisa na minha cabeça, né? Era ser jogador de futebol profissional, é jogar, era virar isso. Então, na minha cidade lá tinha uma escolinha, né? Uma escolinha de futebol, onde mandava os jogadores assim, fazer teste no Rio de Janeiro, né? Eu lembro na época mandou eu, meu irmão e mais uns quatro, assim, para fazer teste. Aí é onde as coisas foi mudando, assim, né? Eu com 14 anos, deixei minha mãe e meu pai em casa, coloquei um colchão nas costas com meu irmão e os amigos e a gente foi lá para o Rio de Janeiro fazer um teste num clube lá. O clube faliu na época e a gente ficou lá no Rio. Aí o professor que gostou de mim lá na época do clube me levou para fazer um teste no outro clube, que era um clube empresa que chamava Profute, de Tanguá, do Rio de Janeiro, que é onde eu conheci o meu empresário na época. Aí eu comecei na Profut na época, e aí eles me levaram aqui para fazer teste no Grêmio, assim, já no mesmo ano, assim, e eu daqui no Grêmio eu já fiquei. E hoje, até hoje, estou morando aqui em Porto Alegre. E fui rodando esse mundão de Deus aí, das ganhas assim mesmo, sem nunca desistir, né? Sem saber que um dia também ia virar um jogador profissional, mas sempre com a chama acesa, né? E chegou algum momento dessa sair de casa, ir para o Rio, de repente chegou algum momento assim de dúvida, assim, de, pô, será que realmente vai dar? Perto de mamãe é mais fácil? Chegou a ter essas Várias, incertezas, assim? várias vezes, até porque eu tive muita dificuldade, né? Até chegar no momento ali de ir para um clube, ter um alojamento, eu sofri demais, assim, muito, assim, são histórias que, se contadas, às vezes muita gente não acredita, de comer miojo cru, um exemplo, e eu sabendo que dentro da minha casa na Bahia não faltava nada para mim, assim, né? Eu fui de uma família humilde, mas meu pai e minha mãe não deixou faltar nada para mim e meu irmão, né? Mas, assim, eu estava fora de casa, longe, eu sabia dentro de mim, se eu voltar para casa, eu não volto mais aqui. Então, eu vou sofrer isso aqui, porque dentro de mim, eu sei que eu vou vencer e vou chegar, né? E graças a Deus, eu não desisti. Como é que foi a chegada no Grêmio? Tu comentou um pouquinho do clima, mas o futebol também. Hoje as coisas já estão mais se equiparando, assim, não tem mais aquela coisa no futebol é mais arte, no outro é mais pegado, mas ainda tem essa coisa cultural, assim, do Sul, né? O futebol mais aguerrido, mais lutado. Então, tu enfrentou mais do que a dificuldade do clima, essa mudança, assim, forte, né? Como é que foi para ti adaptar? Como é que foi a recepção dentro do clube? A gente sabe que quando tá chegando de fora num clube novo, é algum colega de alguém que tá saindo, né? Pra... É, Como é que, é, como é exa- que funcionou isso? então, quando eu cheguei aqui no Grêmio, aqui, né, que eu lembro que o meu empresário na época a gente veio para fazer teste aqui, e eu não tinha outra opção, né? Não tinha, então, para mim, eu estava jogando há um ano, eu estava jogando 2 anos, eu estava jogando no campinho de terra, na escolinha, no interior da Bahia, e estava chegando para fazer teste no Grêmio, no Eldorado, no CT do Rio Grande do Sul aqui. Então, quando eu cheguei aqui, eu não tinha mais nada a perder para mim, né? Então, eu esqueci de tudo aquilo e eu sabia, tinha na mente que o futebol que era pegado, que era pancadaria total, mas eu não tinha nada a perder. Então, eu fui me adaptando em cima disso, em cima das dificuldades, né? Ah, é pancada? Então vamos dar pancada então também. Para entrar com bola e tudo e morder a cabeça dos caras ali, vamos também, não tem essa, não tem mais nada a perder. Eu só não quero voltar para casa. Isso eu pensava, só não quero voltar. Então, assim, eu tinha muita certeza dentro de mim que eu ia vencer, né? Apesar das dificuldades de tentar, a gente tem dificuldade, todo mundo tem, sim. Apesar de não ter tanto apoio, assim, né, na época, mas eu sabia que dentro de mim eu ia chegar. E, e tem outro problema, né? Porque uma coisa é tu passar num teste e outra coisa é continuar, né? A gente sabe que
quanto mais velho, o funil é mais apertado, mais difícil você continuar. E dos que chegam ao profissional, o número é muito baixo também. Como é que foi essa trajetória até o profissional? Assim, resume um pouco para nós, assim. Então, eu sei que cada ano tu trilha um degrau novo, né? Eu lembro quando eu cheguei aqui no Grêmio para fazer teste, o pessoal de teste usava uma roupa diferente dos que recebia ajuda de custo na época, os que já tinham contrato, né? Entendeu? Então, assim, era etapas por etapas. Cada semana chegavam para fazer testes aqui 20, 30 cabeças. E eu mandando embora 15. Ficava mais 15 e aí eu indo por etapa por etapa. Eu fiquei uns 2 meses fazendo teste. Provando, até falar, sabe mesmo. Quando eu recebi aqui a notícia que vai ficar, mas antes disso já tinha passado muita gente que, não vai ficar. Uma semana já ia evitar, mandava embora, já ia, voltava, pegava mais uns 5, 6. É assim, entendeu? Até chegar eu não cheguei a jogar no profissional do Grêmio. Porque quando eu completei 18 anos, já fui vendido para a Sérvia. Então, não cheguei a jogar o profissional. Mas até chegar naquela idade ali, para se manter, era difícil, porque era muito jogador bom, muito nego bom, muito jogador que estava querendo, assim, né? Assim como hoje, né? Mas hoje o que eu vejo, os atletas hoje, até pelo clube mesmo, completo já vai direto profissional. No meu tempo, não. No meu tempo, você tinha que manter escadinha por escadinha, degrau por degrau, até chegar ali no profissional de fato, né? Para ver se você vai ficar no profissional, se eles vão te aproveitar, ou então te emprestar, se tu não tinha contrato muito longo, te mandar embora. Mas hoje não, hoje os clubes já assinam 5 anos de contrato com o atleta, né? O jogador já fica um pouco mais confortável com isso, né? E talvez por isso que muitos ainda acabam ficando no meio do caminho, porque fica confortável aquela situação, tenho 5 anos de contrato, então para mim tá bom, estou no clube grande, e é isso. Na minha época não tinha isso, né? Isso na minha época eu falo ali, né, Pouco 10, tempo, né? 12 anos atrás, né? E tu comentou antes de chegar no profissional ser vendido para fora, isso até agora teve recente aí um caso que o Grêmio também de outro jogador que saiu, eu esqueci o nome dele, que estava na Ucrânia e não jogou aqui, quase que voltou para jogar no profissional do Grêmio depois de ter saído e não ter jogado antes, né? Ter Não se jogado. E isso é muito comum, a gente vê. O próprio Hulk que está ganhando tudo, jogando muito aqui no Brasileirão, a gente foi conhecer ele depois na seleção, né? Porque não se tinha noção. Exatamente. E isso acontece muito. Assim, como é Sim. que foi para ti essa experiência? Tu já estava bastante tempo fora de casa, mas fora de casa, num país que falava a tua língua, que tu podia pegar um avião, chegava rápido, não era tão caro. Sim. E aí vai morar num outro país, num outro continente, numa língua totalmente diferente. Se tinha frio aqui, eu acredito que lá piorou um pouquinho. Conta um pouquinho O essa quê? experiência aí. Então, quando eu morava nas arquibancadas do Grêmio, né? Aí eu conhecia hoje a minha esposa, que a gente namorava na época, e eu tava naquela de morar no Olímpico e na casa dela, morar no Olímpico e na casa dela. Quando eu recebi a proposta, tu vai para meu empresário falou, tu vai para Sérvia, chegou a proposta aqui, a gente vai ter que ir. Cara, eu, 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 eu chorava o dia todo, assim, falei, meu Senhor Jesus, onde é isso? Eu achava que era um lugar totalmente, eu nem sabia onde era, na verdade, não tinha facilidade de ir na internet procurar saber, entendeu? E peguei um avião com ele e a gente foi. Cheguei lá, um frio na Sérvia que eu vou te falar. Se no sul é frio, eu cheguei na neve, treinava na neve, meu Senhor Jesus, os dedos tudo roxo, perdendo todo dia uma unha diferente. Mas, assim, foi uma experiência muito boa, assim, para mim, que se eu pudesse viver ela de novo, eu viveria. E a gente sabe que adaptação tem o clima, tem a língua, tem o futebol, e aí, pô, isso tudo junto, ele dificulta muito, assim, tem atletas que levam 1, 2 temporadas, que aí começa a engrenar tudo. Como é que foi para ti, assim, essa adaptação,
o jogo diferente, a língua era complicado, mas acredito que devia ter alguém traduzindo para ti, mas mesmo assim, às vezes o cara quer dar uma saidinha, não tem nada. Como é que funcionou isso? Não. Então, eu cheguei lá, não tinha tradutor, não tinha nada. Tinha um brasileiro lá, né, que é o Juca, o volante, que jogou no Botafogo um tempo, jogou no Criciúma. Então, ele que me ajudou muito, assim, nessa questão de falar a língua e tudo, de adaptação, né? Mas se aqui no Sul é pegado, imagina na Sérvia, era bola direto lá em cima e pancadaria pegando no. E eu, com 18 anos, motivado, mais que motivado, então, e ganhando um salário bom, assim, né, para a minha idade na época, então não tinha, era a oportunidade da minha vida, né, mas não, assim, não me arrependo, mas hoje se eu tivesse, assim, que poder esperar um pouco, eu esperaria um pouco até chegar no profissional para ver como que seria, né, não me arrependo da oportunidade, mas se eu pudesse ter aquela discernimento de poder esperar até chegar, para ver se eu ia chegar no profissional do Grêmio, assim, na época eu esperaria, assim. Mas também a vontade de ir para fora, para a Europa e jogar e fazer uma carreira lá também falou muito alto, assim, para mim. Mas para adaptação, eu me dou muito bem, assim, em questão de adaptação, né? Tirando o frio e a língua, assim, eu me virava, fazia mímica, quando ia no mercado comprar alguma coisa, e virava ali, ia fazendo as mímicas, mas não passava fome, não. Eu quero falar um pouquinho depois dessa última tua passagem no teu último país, mas eu queria que tu fizesse um pouquinho para nós aí esse caminho teu depois de estar na Sérvia, como é que tu trilhou até chegar agora? Que ano foi isso que tu foi para a Sérvia? 2008. Fiquei 2008. de... Até 2017 tem bastante coisa aí, 2018. É, Conta um pouquinho esse 2008, trajeto aí. fiquei 2 anos na Sérvia, depois fui para o Kuwait, do Kuwait aí eu voltei com idade de júnior ainda para o Fluminense. No Fluminense fiquei 6 meses, aí onde eu assinei 2 anos de contrato com o Fluminense e cheguei a subir para o profissional, que eu voltei ainda com idade de júnior, aí que loucura. Cheguei a subir profissional do Fluminense com o Muricy Ramalho, só que o Fluminense estava contratando o Edinho, um volante, não sei se você lembra na época do Uhum. Edinho, e o Edinho, o Internacional tinha uma porcentagem do Edinho na época, né, em 2011. Aí eu vim em contrapeso, vim para o Internacional, fiquei 1 ano no Internacional e o Edinho foi para o Fluminense. E rodeio, fui para Romênia, Portugal, Turquia, meu Senhor Jesus, Malásia, rodei esse mundo todo aí de Deus, hein? Deixa eu fazer uma pergunta que é uma coisa também que eu acho que pega muito para vocês, atleta, e que é complicado para quem está na área do futebol em si, que é a questão de família. Nessa tua trajetória, a partir de quando você estava casado e em quais países você pôde ir junto com a esposa, ou quanto tempo ficava longe dela, que isso também é algo que é muito difícil, né, para quem está nesse meio. É muito difícil, assim, a distância, né? É complicado. Mas, assim, graças a Deus, Deus colocou uma pessoa muito boa na minha vida, assim, né? E até se não fosse ela hoje, assim, graças a Deus, talvez eu seria uma outra pessoa. E eu sou muito grato à família que eu tenho hoje. Mas sempre quando eu ia para os lugares, assim, eu sempre falava que eu queria estar junto e tudo. Minha esposa foi comigo para a Sérvia, foi comigo para a Romênia, Turquia, Portugal, sempre esteve junto, assim. Quando não dava para ficar muito tempo, por uma questão de visto, assim, né, que sempre tem as burocracias, ficava um tempo e voltava, mas a base, a estrutura familiar sempre tem que estar junto com o atleta, assim, com o jogador, né? Eu acho isso muito importante, né? O ano passado foi um ano muito difícil para mim, foi num ano que eu fiquei longe da minha família, no qual que eu nunca tinha ficado antes, né? Fiquei um ano completo sem minha esposa, sem meu filho. Então, um momento que eu passei por muita dificuldade, assim, no futebol, né? E foi um ano difícil, assim, da primeira vez que eles ficaram longe de mim, né? Então, quem puder, assim, que o jogador que tem sua família, puder levar sua esposa, seu filho, né? Tá sempre junto ali, ter a base, a estrutura familiar junto é importante. Eu acho isso muito importante, assim.
Até mesmo se perder um pouco de dinheiro para que eles estejam juntos, né? Porque não vale, né, cara? Eu acho Cara, a, assim, essa base faz diferença, né? tem muito jogador, assim, que tem um potencial enorme, assim, que hoje poderia estar milionário, assim, não está passando por uma dificuldade por isso, né? Por gastou, não, talvez até tinha a esposa, o filho, a namorada na época, mas não quis aquilo ali, não quis manter aquela base familiar e decidiram optar por outros caminhos, né? O caminho da prostituição, do álcool, de outra coisa, que isso gasta muito dinheiro, né? Então, assim, graças a Deus hoje eu tenho uma base familiar muito forte, assim, eu sou muito grato a Deus por isso. Falando nessa caminhada aí, eu quero falar um pouquinho depois da Indonésia, porque é uma realidade que eu conheço e bastante gente que assiste os vídeos tem pelo menos uma curiosidade por lá, por me acompanhar e saber que o nosso trabalho é lá. Mas eu queria falar um pouquinho antes dos outros países que tu passou, assim, que tu dissesse aí um que te chamou muita atenção e que tu gostou muito e que seria um lugar que tu viveria, por exemplo, a, a tua, a tua aposentadoria, e um lugar que foi bem difícil, assim, que tu, tipo assim, não te arrepende, mas que realmente foi bem difícil. Cara, de olho, assim, sem falar, sem titubear, assim, Portugal. Eu moraria em Portugal hoje de olho fechado. Falar assim, ó, vem para Portugal morar agora, eu iria agora, por exemplo. É um lugar maravilhoso, assim. Educação, tudo, cara, tudo. Eu morei um ano em Portugal, um país sacanagem, piada. Voltaria a qualquer momento. E um lugar que eu tive muita dificuldade, assim, eu acho que foi até porque eu fui muito novo também, foi o Kuwait, né? Que eu fiquei 6 meses no Kuwait, era uma cultura muito forte, né? Religião muito forte, assim. Então, os treinamentos, eu cheguei na época do Ramadã, né? Que falam Ramadã, uma época que treinava à noite, então eu não dormia direito. Então, naquela época foi um momento que eu era muito novo e não fez muito mal, mas eu não me adaptei muito bem, assim. Mas hoje, com o pensamento que eu tenho hoje, com a idade que eu tenho hoje, voltaria lá sem problemas algum para jogar e tudo, mas foi um país complicado, assim, que eu tive de adaptação, né? Que foi o Kuwait, assim. Kuwait, uns falam Kuwait, outros falam Kuwait, né? Uhum. Mas foi um país, assim, bem complicado, cara, assim, para viver, assim, né? Em questão do futebol, né? E religião muito forte, tudo essas coisas. E aqui no Sul, tu tá por aqui, então a tua casa é por aqui, a gente sabe que torcida, imprensa aqui é um negócio meio complicado, né? Como é que era nesses países que tu passou assim, essa relação com a torcida? Tinha tietagem, era mais apoio, era muita cobrança? Como é que tu sentia nesses países? Então, tu sabe como que é na Indonésia, né? Na Indonésia é loucurada. Na Indonésia, se tiver um amistoso amanhã, eles colocam 50 mil dentro do amistoso, de um estádio para um amistoso. Então, ali eu, assim, logo no meu primeiro ano, eu senti, assim, a loucurada que é o fanatismo do pessoal pelo futebol mesmo, assim, né? Aqui no Brasil tem o pessoal, é o país de futebol, mas, cara, na Indonésia, que loucurada que o senhor pode falar também lá, o senhor tá lá já há um tempo, e assim, ali eu senti, assim, um calor firme de torcida, né? E ali é um lugar gostoso, assim, para jogar, os estádios tudo sempre lotados, assim. Então, rivalidade, porque o time pequeno com o time grande lá é uma rivalidade total. Os dois times grandes da capital, o que é perto, às vezes tem que ser escoltado com carro forte, né? Aqueles carros de guerra, porque senão dá problema. Então, assim, a Indonésia, em questão de torcida, é bem calorosa, né? Ali é um lugar bom, assim. E nos países europeus é mais é frio como é o clima? Como é que é? Então, eu joguei na Sérvia, e na Sérvia tem os dois clubes lá, que é o Partizan Belgrado e o Zvezda, né, que é o Estrela Vermelha.
ali é uma loucurada também. É uma loucurada, é uma torcida antiga da guerra, que é uma torcida da guerra. Às vezes, agora não sei, mas na época, na minha época ainda tinha, assim, quando tinha um clássico, eles marcavam numa praça que tinha do lado do estádio, porque o estádio é um do lado do outro, assim, eles marcavam uma praça para se guerrear entre eles ali. Doideirada, loucurada, então é um fanatismo muito louco também, assim, na Sérvia, aquele derby ali, e é uma paixão tremenda também. A realidade da Indonésia a gente conhece um pouco, assim, e até jogou com o Demerson, né, que é um amigão nosso aí, e o Demerson na época até estava se recuperando de lesão, e às vezes eu conversava com ele dele, o time foi jogar e eu fiquei aqui sozinho, não tem ninguém nem para me dar treino, nem fisioterapeuta, não tem nada que eu tenho que me tratar sozinho. Essa realidade ainda, mesmo em clubes, claro que tem os grandes clubes lá que já estão mais organizados, mas na grande maioria ainda pega muito isso, né? Como é que foi nos outros países? Como é que é essa relação? Eu gostaria que tu falasse assim, porque eu conheço a realidade de lá, bem, né, dessa parte dessa asiática, Timor também, e aqui no Brasil. Como é que é nesses outros países, assim, como é que é muito mais próximo do Brasil, é muito bom? Então, eu joguei na Sérvia, que era um clube que tem um centro de treinamento das melhores assim, da Europa, né? Então, muito bom. Na Turquia também é outro nível. Portugal também sacanagem, assim, piada também a estrutura lá. Então não tinha não tinha muita diferença, assim, né? Igual aqui os clubes brasileiros de top de Série A e Série B, né? E na Indonésia, os meus 3 anos, quase 4 anos que eu fiquei lá, é aquilo, né? É um futebol que ainda precisa evoluir muito, mas os clubes lá pagam, né? Teve essa loucurada de, do coronavírus, né, que eles desorganizaram em questão de documentação e não fizeram a coisa certa com alguns atletas, né, em questão de negociar o salário e tudo, mas é aquela loucurada, mas a Indonésia está muito abaixo ainda em relação ao futebol profissional em questões de academia, alimentação, né? Mas eu acho que assim daqui um tempo vai virar um centro muito bom para se jogar e competir, vai ser na Indonésia, assim. Mas ainda tem que melhorar muita coisa, né? Falando disso, assim, a, a idolatria lá é por jogadores ou defensores ou atacantes, né? Porque a bola praticamente nem toca no meio de campo. É aquela Não, é loucurada. ligação direta sempre, É. né? E é um primeiro tempo alucinado e o segundo tempo a distância no meio fica maior ainda porque ele falta resistência e tem tudo isso que tu comentou, questão de alimentação, composição física dos atletas e tal. Como é que Academia, era, né? como é que era para ti jogar assim? Tu sabia que por mais que o jogo estivesse difícil, ia sobrar gás para ti que os caras não iam ter no final? Como é que ficava essa questão mental assim do jogo? Então, quando eu cheguei lá, eu fui entender isso aí. Eu entendi, depois meu terceiro jogo, eu entendi realmente que era assim. Que aí foi onde que eu fui me adaptei naquele sistema deles de jogar e onde que eu entendi e fiz a leitura e comecei a fazer gol igual louco, assim. Então, eu pensava comigo, eu vou ficar aqui, vou manter com o time aqui até o primeiro, o primeiro tempo junto com eles aqui, porque no meu primeiro ano, meu time era médio para pequeno, né? E no segundo vai estar todo mundo cansado e vou tentar arrastar e vai sobrar. E era isso que acontecia. Ligação direta no primeiro tempo, direta, tentava guerrear ali, guerrear, e no segundo tempo era aquele espaço. Era um espaço tremendo no meio de campo, onde sobrava espaço e onde eu fazia as tabelas assim, com os brasileiros que tinha, e eu sabia que ia ter mais espaço, então a probabilidade de fazer gol era maior. Então, no primeiro tempo, não era que eu me resguardava, eu usava um pouco assim, a inteligência de ficar ali, suportando ali, e no segundo, ter que jogar um pouco mais. Era onde saíam mais os gols, assim, na Indonésia é assim, né? Quem no segundo tempo tiver um pouco mais de força e inteligência, ganha o jogo, né?
Até para quem tá vendo aí, ó, esse nosso papo, é até interessante, porque agora, por causa do fuso horário, às vezes eu não consigo estar assistindo jogos lá, eu gosto de assistir para... Se nossa mente vira brasileira de novo, volta para lá, é complicado. É. Mas às vezes você está só acompanhando na internet, está primeiro tempo, um time muito pequeno lá na zona de rebaixamento, com o time grande, tá 0-0, 1-0 às vezes, tal. Dá o segundo tempo, Segundo tempo, abre quatro. o caminhão, né? Porque já estão mais estruturados, já tem uma alimentação É, melhor, já tem, né? exatamente. Muitos Exato. estrangeiros, né? Porque tem clubes agora que naturaliza jogador estrangeiro, então tem Naturaliza o jogador. 7, 8 estrangeiros no É, time. Então isso faz no muita time. diferença. Faz. Os clubes que têm um pouco mais de dinheiro lá, que estão contratando jogadores estrangeiros como passaporte, é os que estão no topo, né? Para você ver lá o Bali United, o Persiba, né? Os clubes que estão investindo mais no papel, ele é um jogador local, mas na qualidade ele é estrangeiro. Então isso sobressai muito, né? É por isso que sempre estão lutando sempre pelo topo ali da liga, né? Ô, Alex, a gente estava falando de aqui nos bastidores, para a gente se encontrou e se conheceu pessoalmente. Eu já conhecia bastante a tua história através dos amigos aí que compartilharam, né? O acidente de percurso que teve aí na Indonésia, mas a gente se conheceu ali no sindicato dos atletas e eu me surpreendi, se eu sou sincero para ti, que eu me surpreendi como é que estava sendo o nível do treinamento ali, porque já é um treino que você teria que estar gastando muito para estar fazendo um treino desse, estando fora de um clube, né? Então tu tá te preparando para uma porta que vai se abrir e você tá ali. Fala um pouquinho aí para a galera como é que tem sido a sua experiência de estar aqui tendo esse suporte do sindicato, a tua rotina aqui enquanto as portas não têm aberto para outro time, assim. Então, chegou algumas propostas para mim, né? Assim, eu estou até estudando algumas, mas enquanto não bato o martelo ali, eu tô treinando, mantendo a forma ali no CIAPEGS, né? Que é o Sindicato dos Atletas aqui em Porto Alegre. E assim, cara, eu vou te falar e ser bem sincero, assim, o senhor teve lá, né, professor? O senhor viu a estrutura que é lá? Tem uma estrutura que não tem em clubes profissional de talvez até Série B do Campeonato Brasileiro ali. Clube de interior que joga os campeonatos regionais, né, no começo do ano. Então, é uma estrutura, 3 campos muito bons, campo de tapete, tem toda a estrutura ali, se ouviu ali, de suplementação, tudo, as bolas, né, e você ouviu o nível dos treinos, não é uma coisa desorganizada, é uma coisa muito organizada com o professor China e o professor Guedes, né? Então, assim, é uma coisa muito séria, né? Um trabalho muito sério feito por eles lá e pelo o presidente, o Gabriel, que abriu as portas para mim ali, para eu poder manter minha forma e esperar um contrato novo. Então, é um trabalho muito sério, muito bom, que para ser sincero, assim, né, nesse tempo que eu tenho de futebol profissional, que é uma estrutura que não tem em clubes do interior de alguns estados do país. Então, é um trabalho muito importante, assim, para nós, atletas profissionais, que estamos esperando aí por uma porta, né? Então, assim, o CIAPEG está de parabéns ali pelo trabalho que vem feito, que vem fazendo, né? A gente conversa muito, Alex, principalmente com esses meninos em projetos e até mesmo da base, porque eles ficam sonhando muito lá, né, com jogar no time grande, estádio lotado, carrão, né, às vezes gastam dinheiro que não tem para ter a roupa igual do cara profissional, o celular, não sei o quê, muita a internet aí que facilita por um lado, mas complica por outro. E tu tá vivendo esse momento assim de não estar com o time, tem as propostas e tal, mas não. E tá aí treinando. Eu fui lá, vi os treinos, treinos pesadinho até, parte física e tal. Uhum. Comenta um pouco disso, assim, mas para esses jovens que estão ouvindo, assim, dessa importância, porque eu vejo muitos jovens, às vezes, porque ele não tá lá no time ainda, mas ele tem a oportunidade de tantos projetos que tem aí, como é esse projeto para vocês que são profissionais, tem outros, né, na, no No bairro mundo, né? dele. Espalhar no bairro, É, né? e aí que ali ele pode estar se desenvolvendo para que uma porta, quando se abrir, ele esteja preparado.
E tu tá levando isso a sério, assim, porque tu sabe que a hora que tu tem proposta, mas se chega lá não tá bem, principalmente na Ásia, pro cara não assinar contigo e te mandar de volta, é dois toques, né? Um pouquinho disso, assim, de manter a mente focada para que tu esteja pronto na hora que precisar, né? Então, esse papo é mais para quem realmente quer vencer, para quem realmente quer virar um jogador profissional e quem tem na mente que vai viver daquilo, né? Então, assim, quando a oportunidade bater nas portas e aparecer, tá preparado, né? Independente se você é um clube pequeno, um clube grande, ou tu vai para um país ou outro, você tem que estar sempre preparado para aquilo, porque é dali que vai sair a sua fonte de renda e do prato que tu vai comer na tua mesa. Então, os projetos que tem hoje é muito importante, assim, né? Qualquer projeto, assim, social, tudo, né? Então, o atleta, qual ele que seja, o futebol, o basquete, tem que estar preparado para quando aparecer a oportunidade. Então, assim, hoje, né, eu tô treinando, né, eu tô tendo essa estrutura, graças a Deus, para quando aparecer uma oportunidade, eu estar 100% preparado, até porque na Ásia é assim, você chega qualquer clube na Ásia, você está mal fisicamente, o clube gasta muito dinheiro para te levar, então, se você chegar lá e não dar o resultado, você vai bater e vai voltar, infelizmente é isso. Então, não só para mim, que hoje eu sou profissional, mas para aqueles que estão começando também, levar a sério isso, né? O projeto, o começo, a base. Então, tem que levar muito a sério, com dedicação aquilo ali. E colocar na cabeça mesmo que realmente é aquilo que eu quero para mim, né? Não é só um passatempo, né? Eu vou lá só jogar uma bola. É realmente aquilo que eu quero, é aquilo que eu preciso e é aquilo ali que vai dar certo para mim. Então, é isso que eu penso para mim e que eu sempre pensei, né? E que eu coloco também na cabeça do meu filho hoje, independente se ele vai ser um jogador de futebol, o que ele vai ser, ele manter sempre a seriedade na base, naquilo que estão te dando a oportunidade, né? Então, ser grato, principalmente ser muito grato às oportunidades e ao estabelecimento que você está usando, né? Então, gratidão total, sim, hoje o que a CIAPEX faz por mim, por os outros atletas lá e os outros projetos também que existem hoje também, né? Que ajudam as outras pessoas. Eu, quando encerra o papo, eu não consigo achar uma palavra certa. Eu falo que é conselho, mas conselho, às vezes, tem pessoas que não aceitam porque acham que eles não precisam de conselhos. Mas o que tu diria aí para um atleta que está desejando trilhar esse caminho? Tu comentou assim, tu estava na base do Grêmio, abriu uma oportunidade para um clube grande, um clube bom que tu foi para fora, mas tu passou por países também que não foram lá essas coisas e que de repente nem se... Não sei se tu teria noção que a Indonésia, por exemplo, vivia essa paixão do futebol como é, que às vezes compensa o outro lado também, né? Então, assim, o que tu diria para esses jovens, assim, de qualquer oportunidade que possa estar aparecendo para eles, que de repente nem são tão agradáveis aos olhos assim, até para quem não conhece a realidade de algum local, mas que é uma oportunidade que abre, né? Então, o que tu diria para algum jovem que está na tua frente hoje, dizendo, pô, apareceu uma oportunidade em tal lugar que eu não sei se é bom, o que tu falaria para eles? Assim? Então, assim, o que eu poderia falar é montar no cavalo e ir embora, né? Não tem o que pensar muito, assim, né? Para o jovem hoje que está querendo ser jogador de futebol, que tem uma oportunidade, que talvez aquela possa ser a primeira e a última, pegar e agarrar com tudo, morder com os dentes ali e ir até o final, cara. E é isso, né? Eu fiz assim na minha vida, eu sempre achei que a oportunidade que eu tinha, aquela era a última que eu ia ter. Então, para mim, se eu perdesse aquela oportunidade ali, eu não ia ter outra. Então, o que eu deixo para o jovem de hoje que está começando é se tem uma oportunidade e é aquilo que você quer para si, cara, vai embora, coloca sempre Deus na frente para tomar para te dar discernimento nas suas decisões, né? E teve a oportunidade, apareceu, pega com Deus e vai embora e trilhar seu caminho aí. Ô, Alex, eu queria te agradecer aí por esse tempo de se dedicar e contar um pouquinho a tua história. Espero a gente se encontrar mais vezes, né? De repente até na Indonésia, quem sabe. E
Deixa aí o teu agradecimento aí pro pessoal. Eu achei legal que tu falou aí do sindicato, porque às vezes o pessoal também não valoriza, né, isso que tem para vocês, assim, é algo que o atleta amador ainda não tem acesso, mas que vocês profissionais já têm. Dá a tua palavra aí pro pessoal. Depois eu vou botar a tua rede social aí, porque o pessoal quiser te seguir, conhecer mais a tua carreira aí também. Aí a gente bota ali na descrição do vídeo. Mas dá a tua palavrinha aí para a galera que está nos vendo aí. Então, o que eu tenho a dizer assim, primeiro quero agradecer, né, pela oportunidade aí de estar contando um pouco a minha história e, cara, perseverar sempre, nunca desistir dos seus sonhos. Se você tem aquilo dentro de si, você tem aquela chama acesa que tu vai vencer, então vai para cima, parte para cima. Eu sou um cara que eu cheguei em Porto Alegre com meus 14 anos de idade, e cheguei com a mochila nas costas e chinela havaiana no frio, e hoje, graças a Deus, tem minha casa, tem minha família estruturada hoje aqui em Porto Alegre, e nunca deixei, nunca desisti, né? Claro, dificuldade, todo mundo tem, né? E comigo não foi diferente. E assim, para quem tem um sonho de tá vivo dentro de você ainda, cara, vai para cima e coloca Deus na frente sempre, que as coisas vão, uma hora brilha, demora, mas uma hora brilha, tenho certeza. E agradecer, né, a força aí que eu tô tendo aí do pessoal lá da CIAPEGS, lá do sindicato, lá o professor China lá, e o Gabriel, o Guedes, todos lá que ajuda a gente lá. E obrigado, professor, aí pelo espaço aí, contar a minha história aí, que precisando é sempre dar um toque aí, que a gente bate esse papo legal aí. Obrigado aí para você que está nos assistindo. E, Alex, nós temos que marcar, cara, que eu queria que tu fosse lá ver o projeto lá o Diogo Rincon foi lá visitar vocês lá no treino, e tu fazer uma visita lá no campo dos guris lá para te apresentar para os guris lá do projeto. Eles estão com 60 meninos lá, cara. Seria legal ter uma tarde lá e tá junto lá com a gente. Vamos combinar aí, que eu acho que vai ser legal tu aparecer lá. Não, vamos fechar sim, vamos marcar, vou lá, contar uma história lá um pouquinho pro pessoal lá. É isso aí, é só marcar aí, eu tô fechado. Vamos que vamos. Obrigado você que assistiu, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ajuda. A ideia desse canal é realmente contar histórias. Eu acredito que histórias elas são poderosas para servir de estímulo, para ajudar outros a transformar a sua própria história. E continue nos apoiando aí, nos assistindo. Semana que vem nós vamos ter outros vídeos também, outras histórias. E em breve nós vamos ter vídeo direto da Indonésia também, contando um pouquinho de lá, de algumas coisas diferentes que tem por lá. Então se mantenha atento aí com a gente. Obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço. Um abraço. Feito.